Olá, que Deus abençoe a todos. Eu vou compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir. E eu tenho certeza, se você permanecer até o final dessa gravação, Deus vai te abençoar. Deus vai arrancar o peso que está sobre você no nome de Jesus. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de falar do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro é um livro espiritual, onde eu tenho certeza que se você ler esse livro, Deus vai falar forte ao seu coração. Porque nós falamos no livro a respeito de como vencer o medo, como vencer os maus pensamentos, falamos como vencer a doença através da fé. E eu tenho certeza que você vai experimentar do poder de Deus. Porque quando a gente faz uso da nossa fé, a gente vê o poder de Deus. E a gente nesse livro ensina. A gente fala sobre libertação, fala sobre amor, fala sobre felicidade. Porque esse livro é baseado na palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você adquirir esse livro, você não vai se arrepender. Estou aqui ao lado da minha esposa, a pastora Aline. Bom dia, pastora. Bom dia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que você venha preparar o coração agora para ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no Salmo 91. Se você puder, dá um pause na gravação, pegue a sua Bíblia. Vamos lá no Salmo 91, vamos ler a palavra junto, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que palavra forte. Mas muitos leem esse texto e não entendem. O que é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar onde está protegido por Deus. E como que eu fico nesse lugar que está protegido por Deus? Quando eu obedeço a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos para esse lugar, no esconderijo do Altíssimo. Porque Deus ele tem compromisso com quem obedece à palavra de Deus. Deus ele não tem compromisso com qualquer um. Deus ele tem compromisso com aquele que é justo. E a palavra de Deus diz em Salmos, muitos são aflições do justo e o Senhor livra de todas. Então, Deus ele tem compromisso com o justo, com quem obedece à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus está nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Pensa comigo, quando você está num lugar protegido, você tem o quê? Você tem descanso, você tem paz, você não tem preocupação, você não tem ansiedade. E é o que falta em muita gente nos dias de hoje. A pessoa, ela está preocupada, a pessoa está ansiosa. E está vivendo um inferno, porque a preocupação, a ansiedade tira a paz. E a ansiedade traz o medo. A pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo sem ter nada. Essa que é a realidade, porque o medo é isso. O medo é a ausência de fé. Mas quando a gente firma a nossa fé na presença, na palavra de Deus, a gente está protegido, a gente está guardado. Amém? Vamos lá no versículo 2 agora. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha o que Davi está falando. Ele está usando a fé. Direi do Senhor, nós precisamos falar da palavra de Deus, usar o nome de Jesus. Por exemplo, você que está agora nos ouvindo
e que está num leito de dor no hospital, você tem que determinar que está curado em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu sinto, eu tenho um diagnóstico do médico. Mas você vai ter que escolher entre a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus, ou o diagnóstico do médico. E quando a gente escolhe a palavra de Deus, a gente encontra o poder, a gente encontra o milagre. A gente usa a fé. Eu não estou falando para você desprezar os médicos, nada disso. Eu não estou falando para você parar tratamento, não estou falando nada disso. Eu estou falando para você colocar a sua fé na palavra de Deus e declarar como Davi declarou: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Em outras palavras, eu não vou ter medo, eu vou confiar em Deus. Porque pensa comigo, Deus ele não decepciona ninguém. Quando a gente confia em Deus, Deus ele nos responde. Deus ele nos salva na hora da aflição. Então a gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que usar a fé. E você vê que Davi, ele falou. Nós temos que falar a palavra de Deus. Se você quer o poder de Deus na sua vida, você tem que falar. Você tem que determinar, você tem que falar de fé. Se está endividado, já determinar que você já pagou todas as suas dívidas. Se você está doente, determinar que está curado. Se você está passando por um problema na vida sentimental e fala: Renato, as pessoas zombam de mim, falam que eu vou ficar para titia. Não, você já determina que esse ano ainda você vai casar. Isso é o quê? Isso é fé. Ah, e se rir de você? Não tem importância, porque riram do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou que a filha de Jairo estava viva, as pessoas começaram a rir dele. Mas o que o Senhor Jesus fez? Foi lá e curou a filha dele, e ressuscitou a filha de Jairo. E aquelas pessoas que riram dele, como é que ficaram? Ficaram com vergonha, não sabia nem onde enfiar a cara. É o que vai acontecer com as pessoas que estão rindo de você. Elas estão rindo de você hoje, mas Deus vai glorificar, Deus vai honrar tanto a tua vida que elas vão ter vergonha do que fizeram. Porque Deus honra aqueles que honram a Ele. E se você honrar a Deus, pode ter certeza, você vai ser honrada. Vamos lá no versículo 3 agora. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só. Deus vai te livrar. Seja lá qual o problema que você está passando, ainda que seja um problema de morte, seja uma ameaça, seja uma doença, seja lá o que for. Se você firmar sua fé nessa palavra aqui, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar dessa peste. Deus vai te livrar desse demônio, desse problema que aos olhos humanos você pensa que não tem mais solução. Não tem para o homem, mas para Deus tem. Versículo 4 agora. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Versículo 5. Não temerás o espanto noturno, nem na seta que voa de dia. Olha só, não tenha medo. Por exemplo, a pessoa hoje liga a televisão, vê o jornal, é tudo notícia para colocar medo dentro dela. Ó, morreu tanta gente. Ó, o tiroteio lá perto do lugar onde você mora. E é tudo para colocar medo. Mas temos que rejeitar isso. Porque o mal, o inferno, ele age através do medo. E Deus é o contrário. Deus age através da fé. Por isso você tem que usar de sabedoria. E deixar de lado essas más notícias. Porque isso não vai fazer bem para a tua alma. Isso vai fazer você sofrer. Então,
temos que desprezar essas notícias e firmar nossa fé em Deus. Quando a gente firma a nossa fé em Deus, a gente vive uma vida feliz. Porque não tem como a pessoa viver uma vida feliz se ela viver com medo. Não tem como, porque o medo traz perturbação. A pessoa que vive com medo é um inferno. E por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus para rejeitar todo medo, para rejeitar todo mal. Versículo 6 agora. Nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Olha só que bacana. Versículo 7 agora. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que maravilha. Em outras palavras, pode morrer pessoas ao seu redor, mas você não será atingido. Por exemplo, quando o meu filho ficou internado no hospital, em plena pandemia, pessoas morrendo do nosso lado ali. Quando a gente passava pro hospital, no corredor do hospital, as pessoas agonizando. Eu orava até pelas pessoas. Você vê que o espírito da morte agindo naquele lugar. Mas ele não pôde nos tocar porque a gente está firmado em Deus. Nós ficamos 10 dias, mais de 10 dias no hospital, cuidando do nosso filho. E graças a Deus o Senhor Jesus curou ele. E graças a Deus está saudável para a glória de Deus. Mas a gente passou por dificuldade. A gente passou no vale da sombra da morte. Porque a gente vendo as pessoas sofrendo e muitas até morrendo. Por exemplo, a gente ficou sabendo que do lado do hospital tinha container de cadáveres. Olha que coisa triste. Sabe, mas Deus, para quem tem uma fé em Deus, o mal não pode tocar. Pode ter certeza, o mal não vai te tocar. Firma a tua fé em Deus, expulsa esse medo. Você não vai morrer com essa doença. Porque quando a pessoa pensa em morrer, ela está demonstrando para Deus que ela tem pouca fé. Foi o que aconteceu com os discípulos no barco. Os discípulos acordaram o Senhor Jesus. Mestre, não te importas que nós iremos morrer? O Senhor Jesus imediatamente corrigiu eles. Homens de pequena fé. Quando a pessoa pensa em morrer, ela está demonstrando que ela tem pouca fé. E nós precisamos ter fé em Deus. A gente tem que ter fé para viver. Você não tem que pensar na morte. Tem que pensar na vida. O Senhor Jesus, ele é o autor da vida. E pode ter certeza, se você firmar a sua fé nessa palavra, você vai ter vida para dar e vender. Em outras palavras, né? Porque a gente não vende a palavra de Deus, é só um modo de falar. A palavra de Deus a gente dá de graça, porque a gente é agraciado. A palavra de Deus é um maná precioso que vem do céu para os nossos corações. É a palavra de Deus no nosso íntimo que nos faz feliz. Tem um texto que eu estou lembrando agora que fala que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento de quê? Faltou conhecimento de Deus. Você que está nos ouvindo agora, você é de Deus. E não deixe faltar conhecimento de Deus na tua vida. Não deixe. Se apegue com a palavra. Se apegue em Deus. Porque eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas maravilhosas que você nunca imaginou. Porque a palavra de Deus traz felicidade para a nossa alma, para o nosso interior. Repetindo, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e verás a recompensa do ímpio. Infelizmente, muita gente está partindo antes do tempo porque rejeita Deus e é ímpio. Quem é o ímpio?
é aquele que rejeita a palavra, aquele que não quer saber de Deus. É aquele que zomba de Deus, zomba da fé cristã, sabe? E aí, infelizmente, a destruição vem sobre a vida dele. E isso não pode nos afetar. Porque muitas das vezes a pessoa fica afetada, porque a pessoa incrédula está morrendo. Infelizmente, ela escolheu viver longe de Deus. Ela rejeitou o perdão de Deus. Porque a pessoa fala assim, o inferno existe. Claro que existe. E quem vai para lá é aquele que rejeita o perdão de Deus. Porque Deus, Ele nos dá a graça e nos perdoa. Mas o que está acontecendo? As pessoas, elas estão rejeitando o perdão de Deus e estão na teimosia do pecado. Elas querem continuar na prostituição, elas querem continuar vendo pornografia, fazendo aquilo que é errado. E aí ela fala, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Só não vê quem não quer. A pessoa não está vivendo no pecado, não quer largar o pecado. O mal vai vir sobre ela. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, diz o texto sagrado. Aí a pessoa fala, Renato, você está sendo muito duro. Não, eu não estou sendo duro, eu estou falando a verdade para você. Estamos nesse mundo de passagem. E a realidade é que, se a gente firmar a nossa fé em Deus, pode ter certeza, o céu nos aguarda. Vai ter um lugar belíssimo nos esperando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É algo maravilhoso, que a gente não consegue descrever em palavras de tão bonito e maravilhoso que é. Então, nós temos que firmar nossa fé na palavra, porque nós vamos viver uma vida feliz. Tenha certeza disso. Versículo 9 agora. Não, 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É triste. A gente vê as pessoas sofrendo, mas muitos rejeitam a Deus. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Você vê que Deus é o nosso refúgio. Em outras palavras, quando o cinto aperta, a gente tem que buscar Deus, dobrar o nosso joelho e orar. Clamar a Deus. Senhor, me ajuda, me socorre. Vem em minha direção, vem me ajudar. Olha que bonito agora o versículo 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Você pode repetir? Repete comigo, pastora. Nem o mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à tua casa. Essa palavra tem que estar nos teus lábios toda hora. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Quando vier o mau pensamento, pensamento de doença, pensamento de algum mal, você trazer logo essa palavra na tua mente. Nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha casa. Tenha certeza disso. Não tenha medo. Fale da palavra, pense a palavra, que pode ter certeza, você vence qualquer medo. Qualquer medo. Renato, eu vou fazer um exame e eu tô com medo que seja algo grave. Vai com essa palavra no coração. Nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha casa. Eu vou fazer esse exame e não vai dar nada, para a glória de Deus. O meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é templo de doença. Firme a sua fé em Deus, creia em Deus, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Versículo 11 agora. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Aprenda uma coisa. As pessoas não entendem esse versículo aqui. Quando a gente fala da palavra de Deus, Deus coloca anjos
para agir em nosso favor. Aprenda isso, porque isso é muito importante para a tua vida. Eu vou repetir. Quando você fala da palavra de Deus, Deus coloca anjos para trabalhar para você. Para você. Tenha certeza disso. Repetindo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Você tem que falar da palavra de Deus, para que os anjos de Deus trabalhem em seu favor. Versículo 13. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Continuando. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e da serpente. Isso aqui é o quê? O leão e a serpente são espíritos malignos, são demônios. E Deus está falando o quê? Que você vai pisar nesse mal. Esse mal, ele não vai ter domínio sobre você. Mas você tem que estar o quê? Na palavra. Obedecendo a palavra, falando a palavra, não guardando mágoa no coração, perdoando quem um dia te ofendeu. Perdoar, liberar perdão. Porque se a gente não perdoar as pessoas que nos ofenderam, Deus não nos perdoa os nossos pecados. Então, se você quer que Deus perdoe os seus pecados, perdoe também quem te ofendeu. Está escrito na palavra de Deus. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Olha só, Deus, ele conhece quem busca ele. Amém? Pois encarecidamente me amou. Deus, ele nos ama. Você pode repetir isso? Deus me ama muito. E esse amor é o amor mais sincero do mundo, o amor de Deus. Porque ele não precisa nada da gente. Ele é Deus, ele é todo poderoso. O amor dele é infinitamente imenso. E ele não porque, por exemplo, quando a pessoa é interesseira, ela quer uma coisa em troca. Mas o amor de Deus, ele só quer que a gente busque a ele. E quando a gente busca a Deus, a gente consegue desfrutar desse amor, desse sentimento maravilhoso na alma, que não tem dinheiro que pague. Continuando, o próximo versículo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Olha só que bênção. Está falando o quê? Que Deus, que quando a gente invocar ele, ele vai nos responder no momento da angústia, no momento de desespero, no momento, às vezes a pessoa se angustia porque recebeu uma notícia ruim e ela fica desesperada, não sabe o que fazer. Vai buscar Deus, vai invocar o poder de Deus, que Deus vai te responder. E o último versículo agora. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai viver muito. Você vai viver muito para a glória de Deus. E tem até um versículo, né? Que fala que quando a gente honra pai e mãe, Deus, ele promete longevidade, viver muito sobre a terra. Por isso, honre o seu pai, honre a sua mãe. Tem gente que coloca o pai e a mãe no asilo. Pode ter certeza que a pessoa, ela está plantando essa maldade, vai colher maldade. Sabe, nós temos que honrar pai e mãe, para que a gente venha viver muito sobre a terra. Nós iremos agora nos preparar para orar. E eu peço para você, se prepare aí, que nós vamos invocar o poder de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai tocar em você agora, no nome de Jesus. Feche os olhos, poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que ouve essa gravação. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai arrancando agora
todo medo, toda tristeza, toda depressão, toda doença. Essa pessoa que está nos ouvindo agora num leito de hospital, eu ordeno a você, espírito de enfermidade, largue essa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu estou mandando na autoridade do nome de Jesus, sai daí, sai do corpo dela, sai da mente dela, vai saindo agora toda maldição, porque Cristo resgatou ela da maldição da lei. Essa pessoa que está ouvindo agora e está sentindo uma dor, eu ordeno, sai daí, dor, sai, dor, eu te dou uma ordem, pega todo mal e sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal vai saindo agora, em nome de Jesus. Toda dor, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita assim comigo: eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da paz do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. E pode ter certeza, Deus está trabalhando na tua vida. Não tenha medo. Vá em frente, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe a sua vida. E não tenha medo, tenha fé, em nome de Jesus. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.